tudo bem? Que bom tê-la aqui. Me diz uma coisa, você já tirou uma fotografia das suas finanças empresariais e das suas finanças pessoais? Mas como assim? Bom, meu nome é Tânia Paz, eu sou especialista em finanças empresariais e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre planejamento financeiro e traçar um paralelo entre as finanças empresariais e as finanças pessoais. Por quê? Antes de você ser uma pessoa jurídica, ou seja, ser uma empresa, mesmo que seja uma eu-presa, você é uma pessoa física. Então, muitas decisões que a gente toma nos nossos negócios vêm por decisões que a gente toma nas nossas finanças pessoais. E tudo vem por questões mais emocionais do que racionais. Você já é inscrito no meu canal? Se não, se inscreve, ativa as notificações que quando eu fizer um vídeo novo, você será avisada. Vamos lá. Nós estamos nos aproximando do final do ano. E no final do ano, a maioria das pessoas tem o seu 13º, quem é CLT, claro, né? Mas existe um aumento de consumo, e isso apesar de juros altos, crédito reduzido por conta dos juros altos, a inflação, tudo isso diminui o consumo. Mas, mesmo assim, há um consumo maior, existe uma expectativa de aumento aí da demanda. E esse dinheiro que nos entra mais, tanto para quem é CLT, que é registrada, quanto para quem tem o seu negócio, mesmo que seja um pequeno negócio, mesmo que seja um negócio informal, precisa ser muito bem gerenciado. E por quê? Porque nós sabemos também que em janeiro chegarão aqueles gastos que não são gastos fantasmas, que são gastos que nós já conhecemos, mas que nós não nos planejamos para que possamos cumpri-los. Que são os gastos com IPTU, gastos com IPVA, gastos com material escolar, se você tiver filhos dessa idade, enfim. São aqueles gastos que eles precisam ser planejados. Então, o que é importante? Que você comece a fazer a fotografia da sua situação financeira, tanto do seu negócio quanto do seu pessoal. Por quê? Porque dentro do seu negócio, você tem um Prolabore. E esse Prolabore tem que ser um valor estipulado, não pode ser precisa, eu vou lá no caixa da empresa e tiro, né? Tem que ser um valor estipulado. E é a partir desse valor estipulado que você precisa se planejar para conseguir cumprir todos esses compromissos, tanto do dia a dia, quanto esses que chegam em janeiro, que não são surpresas, né? A gente já conhece. E como nós vamos fazer isso? Bom, eu vou deixar aqui hoje para você 3 passos simples para que você comece a fazer esse planejamento. E esse planejamento, ele tem que ser feito a partir da fotografia das suas finanças. Como assim? A partir de um mapeamento das suas finanças, tá bom? Como que eu faço isso? Bom, eu sou adepta a sistemas de gestão. Tanto que eu faço a implantação de um sistema de gestão gratuito para as minhas mentoradas, dou treinamento, ensino-as a enxergarem a ferramenta como um instrumento de gestão e como que elas fazem para que consigam gerenciar o negócio através daquela ferramenta de apoio. Não é o sistema que faz o milagre, tá? Mas eu ensino a pessoa a entender do negócio. Você também pode até usar esse sistema, se preferir, para suas finanças pessoais. Uma outra forma são planilhas. Eu sei que muita gente não gosta de Excel, que muita gente não mexe em Excel. Às vezes só tem o celular e eu concordo que é ruim ficar fazendo planilhas pelo celular. Eu também não sou apaixonada por planilhas, mas a gente precisa enxergar de alguma forma o nosso orçamento, né? Os nossos gastos, os gastos do nosso negócio. E a planilha ajuda bastante. Existem vários aplicativos, né? Principalmente de finanças pessoais, que daria para você usar também, se você preferir, mas o problema dos aplicativos, se você conhecer um que você tenha condições de ver todo o teu orçamento, né, para um ano, enfim, seria interessante, pode até me dar a dica. Mas se você não tiver, o que eu acho do app? Você registra o que já passou, e aí você vai ficar todo mês registrando o que passou. E aí você não faz um gerenciamento, sabe? Então eu acho legal você ter uma planilha, e se você não gosta de planilha, não dá para usar, não tem computador, é ruim usar no celular, faz com 2 cadernos. Para quem está começando, é melhor que nada. Só que, por que eu falei 2 cadernos? Até fiz um post sobre isso lá no meu Instagram. Se vocês quiserem, não estiverem me seguindo, vai lá no meu Instagram, Tânia Paz Consultoria, que você também vai ter várias dicas aí de finanças. Mas voltando, por que eu digo que é importante você separar, né? Eu comento lá. E por que ter 2 cadernos? Porque você precisa saber quanto dá o seu negócio. Quanto que você tem de lucro final lá, né? Da tua última linha. E a tua última linha não é depois que você faz a precificação. Tá? Cuidado com planilhas por conta até disso, né? Você vê lá, muita gente acaba chegando para mim com essas dúvidas, né? Nossa, mas na planilha tem 60% de lucro, como eu posso chegar no final e ter 10, 15, 20? Exatamente por isso, porque o seu lucro final, você tem que considerar custos variáveis, custos fixos
Enfim, isso é até assunto para um outro vídeo, mas vamos voltar no nosso planejamento financeiro, na nossa fotografia, tá bom? No nosso mapeamento. Você vai pegar 2 cadernos, num dos cadernos será o seu caderno do seu negócio e o outro das suas finanças pessoais. E você vai registrar todas as receitas. Receitas, né, tudo que você vende dentro do seu caderno de finanças do seu negócio e tudo que você ganha dentro das suas finanças pessoais. Lembrando, novamente, que você tem que ter um prolabore. Você não pode toda hora que precisar de dinheiro ir lá no caixa da empresa, tá bom? Você registrou todas as entradas, você já consegue enxergar quanto você ganha. Ah, eu sou autônomo, não tenho, né, sempre a mesma entrada. É mais importante ainda que você consiga gerenciar as suas finanças, tanto pessoais quanto do seu negócio. Por quê? Porque você precisa ter caixa, né, principalmente para os seus negócios, para poder girar o seu negócio. Tá? E lembrando de novo que você precisa ter um prolabore, que seria o salário do sócio, fixo. Então você precisa saber se o seu negócio te dá receita suficiente para você ter o prolabore. É importantíssimo que você gerencie. Porque senão você fica sempre com aquela sensação que eu ouço muitas alunas minhas falarem de que não vem a cor do dinheiro. E é uma verdade, não vê mesmo a cor do dinheiro. Por quê? Porque fica naquela, né, roda lá. E não sabe quanto recebe, não sabe quanto fatura, não sabe quanto vende, não sabe quanto de lucro tem em cada produto. Por isso que eu sou super fã de sistema. Mas, enfim, registrou todas as entradas. Ótimo. Agora, você vai pensar nos teus custos fixos. Custos fixos e gastos fixos. Vamos pensar que aqui é o caderno dos meus negócios e aqui é o caderno das minhas finanças pessoais. Custo é tudo aquilo que se refere à produção. Se você tirar, você não produz. Então, por exemplo, custo fixo para quem tem um negócio. Depende muito do seu negócio, tá? Mas você tem que analisar as duas, é o paralelo, né? As duas formas. Então, você tem aqui no seu negócio, você tem aluguel. Você tem aluguel nas suas finanças pessoais? Você também coloca, então, aluguel. Porque, querendo ou não, o aluguel, a conta vai chegar, mesmo que você não produza nada. Por isso que a gente considera um custo fixo. Outro custo fixo, que é um gasto fixo nas finanças pessoais, é água, luz, energia, internet, gás, né? Tudo que esse negócio tem que é fixo. A conta chega mesmo que você não faça nada, não produza um item. E aí você vê também o que mais que você tem de gasto, porque essas contas chegam, né? Na sua pessoa física. E, sei lá, se você tiver academia, tudo que você tem, que é aquela conta que vai chegar para você, querendo ou não, faça sol, ela estará lá, tá? Separou já os seus custos fixos, você tem que pensar em quê? Poxa, meu negócio precisa pagar esses custos fixos todo mês. Então eu preciso gerenciar da melhor maneira possível todas essas entradas. A mesma coisa com as suas finanças pessoais. Todos aqueles gastos fixos vão chegar, mesmo que você não consiga fazer suficiente, né, uma renda suficiente no seu negócio para pagar. Elas vão chegar. Então você precisa gerenciar muito bem esses gastos, tá? Para você não se perder e não ficar misturando. Tudo bem, eu sei como que é a realidade, eu sei que muitas vezes você tem que chegar lá no caixa da empresa e retirar para pagar uma conta, sem problemas. A gente faz isso nas empresas também, quando precisa de um adiantamento para um funcionário, ou quando precisa de um adiantamento para o sócio. Isso é normal, só que você precisa registrar como um adiantamento para você e depois ir descontando daquele prolabore. O que não pode é ficar pegando, como se fosse o caixa da empresa é o caixa pessoal, né? Isso não dá, tá? Então, primeiro passo, registrar todas as entradas e registrar teu salário, teu prolabore. Todas as entradas do seu negócio, o seu salário e bonificações, enfim, o que tiver mais dentro das suas finanças pessoais. Que depende muito de como você trabalha, se você tem um negócio, se você é uma CLT, mas de qualquer forma você precisa ter o controle, tá? O terceiro passo seriam registrar os custos variáveis e os gastos variáveis. Quando eu falo de custo, eu estou falando do negócio. Quando eu falo de gasto, eu estou falando das finanças pessoais. Mas não é tudo dívida, não é tudo despesa? É. Só que eu preciso que vocês vão entendendo o conceito, porque é a partir dessa separação que a gente começa a entender dentro do negócio o que é gerenciável, o que a gente tem que trabalhar em termos de margem, em termos de lucros, mas são assuntos mais para frente, tá? O importante, eu sempre falo sobre essa separação das finanças e sempre falo sobre os custos lá no meu Instagram, porque precisa fixar muito bem isso para você começar a gerenciar, tá bom? Então vamos lá, você já tem receitas do seu negócio, tem custos fixos do seu negócio e agora vamos para os custos variáveis. O que seriam os custos variáveis? São aqueles que variam conforme a sua venda. Ou seja, conforme a sua produção. Se você produz 10 itens no mês e precisou de matéria-prima para esses 10 itens, esse é um custo variável.
Por quê? Porque a matéria-prima para você fazer estes 10 itens não é a mesma quantidade de matéria-prima que você vai precisar para fazer 20 itens. Por isso, eles variam de acordo com a quantidade que você produz. Ou, se você é comércio, variam de acordo com a quantidade do que você vende. Se você tem um comércio e você vende já as mercadorias industrializadas, este custo fixo, o preço das mercadorias, será o custo variável. Desculpa, não fixo, variável. Tá? Então, se você produz, como no caso de muitas artesãs e confeiteiras que são minhas alunas, o custo variável desse negócio seriam matéria-prima, insumos, né, e embalagens. E também o custo do profissional que faz. Se o profissional que faz ainda é você, o custo do seu salário, uma parte dele, né, poderia até ser considerada como um custo variável e uma outra parte como um custo fixo. Mas isso para quê? Em termos de precificação, tá? Que também eu vou falar um pouquinho depois com vocês. Então, hoje, para você separar e fazer o mapeamento, você vai considerar custo variável, insumos, embalagens, dependendo do seu negócio, né, fitas, tudo que varia conforme o produto. Você produziu, o que você precisou para produzir e para entregar? Se você trabalha com entregas, inclusive, custo variável seria o combustível. Tá? Então pensa bem no seu negócio. Puxa, se eu tirar isso, essa despesa vai variar de acordo com a quantidade que eu vender. Então isso é um custo variável. Custo fixo, se eu tirar isso, essa conta vai chegar independente de eu ter ou não produção. Tá? Então essa é a diferença. Aí agora vamos para os gastos pessoais. Eu estou traçando um paralelo para vocês entenderem que finanças empresariais não é um bicho de sete cabeças, sabe? Não é tão complicado assim. E que vocês conseguem. A gente sempre ouve falar que a mulher é mais racional, não, mais emocional, e a matemática é para um lado mais, racional, né? Eu cresci ouvindo isso e eu imaginava que seria realmente isso. Mas não, nós somos tão capazes quanto, tá? Eu entrei na área financeira em 2004, também achava que não teria capacidade e estou nessa área há muitos anos, dando consultorias empresariais e também consultorias para pequenas empreendedoras, porque meu foco é ajudar as mulheres a crescerem, a se desenvolverem. Então, se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar. Mas vamos lá. Gastos variáveis. O que seriam os seus gastos variáveis na pessoa física? O almoço, os restaurantes, o seu lazer, né? Cinema, teatro, de repente, se você costuma frequentar bastante. O transporte, se você não tem ele no seu negócio e ele não é considerado um custo variável do seu negócio e você tem um pequeno empreendimento, o teu transporte não seria um gasto seu, ao menos que você use particular, lógico. Então, o transporte também é considerado um gasto variável. O que mais? Aí você, né, normalmente gastos variáveis são aqueles que a gente faz com cartão de crédito. Cartão de crédito. Cartão de crédito é um meio de pagamento. Então você fala assim, eu gastei tanto de cartão de crédito. Não, você gastou, e é bom você gerenciar, entra no seu mapeamento, você gastou de restaurante, você gastou de cafezinhos, você gastou de teatro, cinema, de roupinhas, né, de sapatinhos, bolsas, enfim, tudo isso são os seus gastos variáveis. Algo mal nisso? Não. Eu não estou aqui para dizer que você tenha que cortar nada. Tá? Eu estou aqui dizendo que você tem que gerenciar, tem que entender o seu negócio e tem que ver tanto o seu negócio quanto suas finanças pessoais e tem que ver se todo esse seu custo fixo e esses seus gastos variáveis, principalmente os gastos das finanças pessoais, estão de acordo com as suas entradas. É isso que é o planejamento. Por quê? Você vai registrar tudo isso. Você pode registrar todo dia, se você for extremamente controlada, você pode registrar semanalmente ou você pode registrar mensalmente. O problema do mensalmente é que se você faz muito pagamento com dinheiro, você não vai lembrar. Se você faz só pagamentos com cartões de débito e de crédito, fica mais fácil porque você vai ver na fatura. Mas, quando você faz esses pagamentos, eu acho legal, tá, gente, semanalmente. Por quê? Porque você vai controlando. Olha, tá chegando no meu limite, eu não posso gastar mais que isso. Se você vai gastando descontroladamente, aí chega no final do mês e você não consegue pagar as contas, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham a sua fotografia, seu mapeamento seu e do seu negócio, que a partir disso você consiga perceber o que você pode diminuir. Lembrando, vou falar porque um monte de gente fala do tal do cafezinho. Gente, o cafezinho não vai te levar à falência, não vai, muito pelo contrário, se você trabalha com cafeteria, né? Principalmente, eu amo tomar um café da tarde fora. Só que o que acontece? Se você tem esse hábito, como eu tenho, de
todo final de semana, sair para tomar um café, comer um bom doce. Eu amo doce, sou super formiga, né? Acho que é por isso que eu trabalho com confeitaria, inclusive. Mas se você tem esse desejo, o que é importante para você? Que você coloque isso como já um seu gasto fixo. Olha, todo mês eu gasto R$ 300 de cafezinho. De café, né? Comidinhas, assim, para sair, uma pizza e tal. E aí você coloca isso lá no seu gasto fixo. Já deixa mapeado, já deixa planejado para os próximos meses. Por quê? Porque daí evita que você assuma dívidas ou qualquer outro gasto contando com esse valor que você não está considerando. Só isso que você precisa fazer, você não precisa cortar. Agora, se você perceber que é um gasto que não faz bem para a sua saúde, tá? Eu sou muito de alimentação um pouco saudável, apesar de ser formiga, mas é um gasto que não faz bem para a sua saúde, não está fazendo bem para você e nem para o seu bolso, então vamos tentar gerenciar. Muita coisa em relação à comida e a gastos excessivos está relacionada com o nosso emocional. Você não tem vontade de comer um docinho quando você não está bem, ir no shopping gastar? Pensa nisso. Tá? E tenta raciocinar antes de fazer o gasto, exatamente. Mas não tô aqui falando que você tem que cortar o cafezinho, tá, gente? Eu sou super contra você falar assim, ai, porque tem que cortar isso, porque tem que cortar aquilo, porque você tem que gastar tanto nisso. Enfim, são métodos para gerenciamento, são importantes sim, mas não sou eu, como educadora financeira, que vou dizer para você o que você pode e o que você não pode gastar. Porque, como eu disse no início, estes gastos estão ligados ao nosso emocional. Você ama ficar em casa assistindo filme. Você vai cortar seu streaming? Não, né, gente? Vai tirar os prazeres das coisas que você gosta? Não. Tanto que às vezes eu publico lá no meu Insta algumas dicas de passeios baratos aqui em São Paulo. Se você for de São Paulo, pode dar uma olhadinha lá. Por quê? A gente tem muita coisa interessante para fazer. E às vezes a gente pensa assim, eu não tenho dinheiro para nada, não vou sair. Não deixem de fazer isso. Tá? É muito importante que a sua saúde emocional esteja bem acima de tudo. Porque se não estiver, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Ganhar não. Fazer dinheiro. Já fiz um post sobre isso, inclusive. Força do hábito falarmos ganhar, mas nós não ganhamos, né? Nós fazemos através do nosso trabalho. Ok, já fiz toda a minha fotografia, mapeei todos os meus gastos, e agora? Já sei que eu gastei, e aí? E aí que entra tudo que a gente está falando sobre gerenciamento. Onde você pode reduzir, onde você pode cortar. Inclusive, eu fiz 2 posts recentemente sobre dicas para economizar energia, dicas para economizar gás. Isso é importante, principalmente se o negócio for gastronômico, você gasta bastante disso, né? Então, gente, é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Lógico, não sou eu que vou falar, vocês têm que fazer. Eu estou dando a dica para que você comece a tentar se organizar. E a partir dessa organização e desse gerenciamento, pense, como está a sua saúde financeira? Eu estou com muitas dívidas, eu preciso montar um plano para reduzir essas dívidas e começar a pagar meus credores? Como eu posso fazer? Eu falei também esses dias lá no Instagram sobre o Serasa, né, que está com o Feirão Limpa Nome aí. Só que é excelente, eles estão fazendo muitas negociações, até com 99% de desconto. Só que é importante que você tenha esse mapeamento primeiro para ver se as prestações vão caber no seu bolso. E onde você vai ter que reduzir para que elas caibam. Ah não, minha vida está tranquila, não tem nenhuma dívida. Ótimo, parabéns, porque 62 milhões de brasileiros têm dívidas. Mas agora pense então em começar a poupar e a investir para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para o futuro dos seus filhos, para a escola dos seus filhos, enfim. Você que precisa traçar esse plano para você, certo? E eu tenho um vídeo aqui, inclusive, no meu canal, sobre o desafio das 52 semanas, que seria interessante você ir lá assistir, também para ter umas dicas sobre como poupar, de que forma, porque senão fica só no sonho, sabe? E a importância disso, inclusive das técnicas que eu menciono lá, é que você poupe para que os seus sonhos se tornem objetivos e realidades. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, você pode compartilhar com os seus amigos e esteja sempre com o sininho ativado para quando eu publicar algum novo vídeo você seja avisada. E te vejo lá no meu canal do... se você for confeiteiro, eu tenho um canal do Telegram também, onde eu sempre posto sobre receitas. É um mural, tá? Eu não deixo aberto, mas eu tenho esse canal. Tenho também o meu Instagram. E se você quiser deixar algum comentário, quiser entrar em contato, pode deixar aqui que eu respondo, tá bom? Um abraço, que você faça a sua tarefa, a sua lição de casa e que entre o ano de 2022 bem melhor do que esse. Sucesso! Até mais!